noite, irmãos. Podem sentar. Vamos começar. Bem, vocês estão felizes ainda? Amém. Estou bastante feliz, muito satisfeito de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Cada vez que a gente sobe aqui é um desafio. A gente passa durante a semana preparando a mensagem, juntando fragmentos daquilo que o Senhor tem dado para a gente ao longo da caminhada. E é interessante que a gente fica sempre pensando, poxa, mas será que isso aqui vai... Será que se eu juntar essa farinha, esse ovo, esse leite aqui, botar no forno, vai dar pão? E no final das contas, Deus sempre dá um jeito de que aquilo dá pão. Quando a gente mistura esses fragmentos de elementos, sempre dá pão, e a gente fica muito feliz em poder compartilhar aquilo que o Senhor tem dado para a gente, né? Dando seguimento aí, a gente está na nossa série Majestade, onde estamos tratando sobre quem é o nosso Deus, sua majestade, sua glória, né? Gabriel, semana passada, trouxe alguns elementos para a gente começar a refletir, e eu queria continuar essa reflexão com vocês. A gente trouxe alguns textos aqui, algumas considerações, baseado naquilo que o Senhor tem feito. A gente na reunião de oração, de manhã, eu até falei com os irmãos que estavam aqui, mas quem estava aqui sentiu e atestou que para esse final de semana o Senhor tem compartilhado um clima, todo um ambiente para a gente sobre sua majestade, sabe? Revelar um pouco mais sobre a grandeza dele e aumentar o assombro que a gente fica quando olha para ele, porque a gente precisa ter isso. E eu sinto que até mesmo as canções que nós escolhemos não foram pré-meditadas, com exceção a que a gente vai cantar depois, mas todas as 4 que nós cantamos, elas falam disso, falam sobre a majestade do Senhor. Então eu percebo que Deus preparou para a gente esse domingo, para todos que estão aqui, para o clima, para o ambiente da majestade do Senhor. Não só uma mensagem, mas experimentar um pouco da majestade do Senhor. E é isso que eu vou tentar compartilhar aqui também, porque é o que eu tenho visto que o Senhor tem feito. Bem, sobre majestade, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o que significa. Eu tinha um conceito na cabeça. Eu gosto muito de história, então gosto muito de temas antigos, rei, reino, trono e tal. Então, para mim, isso é muito claro. Diferente do que é nos nossos dias, né? Isso não é uma realidade. A última majestade que a gente tinha como referência faleceu alguns meses atrás. Mas a gente não tem muito isso nos nossos dias, porque o nosso chefe de Estado, na maior parte dos países hoje, chama-se presidente, né? Ou primeiro-ministro. Mas a gente não tem esse efeito de majestade, a figura do rei. Então isso às vezes é um pouco distante para a gente. E aí eu gosto de ler bastante. Então para mim estava muito claro o que é majestade, mas eu precisava trazer isso de forma mais palpável, para a gente começar a construir sobre isso. E basicamente a majestade é o caráter do que impõe respeito e veneração, sublimidade, caráter do que se mostra grande, pomposo, altivo, imponente. A Bíblia tem um exemplo disso que pode facilitar a nossa vida. Ele fala em 2 Crônicas 9, fala sobre a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, né? Vocês sabem que Salomão, filho de Davi, pediu ao Senhor sabedoria, e Deus deu a ele tudo aquilo que ele não pediu, além de encher uma criança de sabedoria. E Salomão construiu o templo, construiu o seu próprio palácio e foi muito rico. Diz que no tempo de Salomão, a prata não tinha valor algum, de tanto que ela era comum. Então, isso gerou curiosidade nos reinos ao redor. E aí a rainha de Sabá foi lá para entender o que estava acontecendo. E aí o texto base fala: quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio, viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida à mesa do rei, os alojamentos, a organização de seus oficiais e servos,
os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte suas roupas, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Esse é um exemplo claro de majestade. Então, majestade é isso. São elementos que mostram a grandeza daquele rei, daquele reino, daquele soberano, daquele povo. Então vão ser elementos. Veja, isso é bem legal, porque a majestade em si não é a grandeza, ou não é o atributo, ou aquilo que é louvável. A majestade é a exposição daquilo que merece honra. Então, o rei, o reino, o povo tem algo de valor, no caso aqui de Salomão, tudo que ela citou, e o exercício de exibir tudo isso, de colocar esses elementos, de forma que eles mostrem essa glória, é a majestade em si. Está claro isso, gente? Vocês estão comigo? É o símbolo do poder de um soberano, porque qual é a ideia aqui? E também a gente vê alguns elementos na antiguidade, até mesmo alguns dos dessas maravilhas que a gente tem hoje no mundo, elas foram criadas com o objetivo de impor a quem está visitando aquele povo a majestade e a grandeza do lugar que ele está. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nosso Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo. Cara, qualquer pessoa que chega de qualquer lugar, chega diante daquela imagem e fica estarrecido. É óbvio, aquilo impõe uma certa grandeza. Isso é um exemplo de majestade. A Torre Eiffel, por exemplo, é a mesma lógica. Então você chega lá e aquilo já impõe para você que a França, qual é a característica da França? Torre Eiffel. É a primeira coisa que se pensa. Isso é majestade. Então, em momentos, por exemplo, de batalha, em momentos de conflitos políticos, essa imagem que é caracterizada pela majestade fala muito, porque ela impõe respeito. Ela impõe assombro. Ela captura a atenção da pessoa. O objetivo é esse. Você vê, a própria rainha de Sabá, nesse exemplo, que já devia ter visto muitas coisas na vida dela, mas ficou com a atenção capturada, não só nos elementos que ela viu, o palácio, por exemplo, mas a atenção dela ficou capturada pela roupa que os servos vestiam. Percebe? O cuidado de Salomão em até no que os seus servos vão vestir, a majestade do reino dele tinha que estar exposta. Percebe a intencionalidade de Salomão? Não planejava falar isso, pelo menos não na introdução, mas Deus é intencional. E nós precisamos mostrar a majestade do Senhor nas coisas menores de nossa vida. Porque nós somos a expressão para o mundo da majestade do nosso Deus. Que tamanha responsabilidade que está sobre nós cristãos. A igreja, a noiva, nós que somos casados sentimos isso. A gente sabe o quanto nós nos orgulhamos em ver a nossa noiva, em ver a nossa esposa em sua glória e majestade, e sabendo que ela, de alguma forma, onde que ela está, eu sinto esse orgulho de saber que, tipo, cara, o que ela está falando algo sobre mim. Agora você imagina o Senhor olhando a sua noiva, e Ele espera que a sua noiva, nós, no nosso proceder, aonde quer que estejamos, o que nós somos, fale da majestade dEle. Esse é o chamado para ser cristão. Então a majestade, ela vai ter essa característica de causar o assombro, a revelação do poder. Nos tempos antigos a gente tinha alguns itens que traziam isso, né? que materializavam o que era majestade. A gente tem, por exemplo, o palácio, riquezas, rei, trono, coroa, cetro, tudo isso representava a majestade. Você vê algumas pinturas antigas dos príncipes, reis europeus, você vai ver que todos eles estão com um cetro na mão. O cetro representava isso. Então quem olhava para aquela pessoa com toda a sua... O cara não era bonito, todo mundo concorda que aquela galera não era bonita, mas ele tinha toda uma pompa naquela imagem que a gente via, um cetro na mão. Cara, você pega, por exemplo, a imagem da consagração de
francês, Napoleão Bonaparte. Quando ele é coroado imperador, eles fizeram uma imagem, né? O que está descrito ali tem tanta referência intencional ao que ele queria impor aos seus inimigos. Mesmo no momento onde ele estava sendo coroado por uma autoridade que seria maior do que ele, como a Igreja Católica. Mas mesmo assim, todo aquele quadro, se você analisar, você vai ver que, cara, é intencional, aquilo não está ali por acaso. Todos os elementos são intencionais, eles não estão por acaso. Isso é majestade, é intencional. Então são elementos, aqui a gente trouxe elementos físicos que mostram um pouco dessa majestade, que revelam ou visam revelar o poder e a grandeza, os atributos, a característica daquele que é o soberano daquele povo. E aí a gente começa a transcrever isso para o nosso tempo ou para a nossa realidade. Deus, ele age da mesma forma. Deus é um Deus soberano, sublime, excelso, transcendente, mas ele escolheu se dar a conhecer. Então, a manifestação de quem ele é vai se dar na mesma dinâmica. Ele vai levantar elementos que vão falar sobre ele, que vão manifestar a sua majestade, para expressar seus atributos. Então, quando a gente olha para a majestade do Senhor, isso tem que ser a nossa maior referência. Buscar naquele elemento que está sendo mostrado qual é o atributo do Senhor que ele está revelando, porque é isso que nos interessa, o atributo do Senhor. Nós não queremos ver o cetro, ou a coroa, ou o trono. Nós queremos saber dessa imagem que o trono está sendo descrito, o que de Deus está sendo revelado. Senão o Apocalipse seria só um livro de curiosidades, mas não, ele é um livro de revelação, porque aqueles elementos precisam mostrar a majestade do Senhor. E Paulo estabelece isso rapidinho em Romanos capítulo 1, versículo 20, quando ele está descrevendo sobre o Evangelho. Ele começa a falar sobre o que é o Evangelho que ele estava pregando, e essa mensagem começa com um Deus irado. Do céu, Deus derrama sua ira sobre todo pecado. E no versículo 20 ele fala algo muito interessante. Por meio de tudo o que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. Olha que interessante. Por meio do que ele fez de forma intencional, para que aquilo que ele fez revelasse seus atributos invisíveis. Isso é o que Paulo está falando. Seu poder eterno, sua natureza divina, portanto não tem desculpa alguma, aqui no contexto de juízo. Então, Deus ele está buscando revelar seus atributos. Juntando um pouquinho isso, a gente vai ter então uma criação que foi feita como manifestação da majestade do Senhor, revelando em si mesma os atributos de quem Deus é. Cara, que incrível. Aí, nesse contexto, a igreja acha a sua posição, como eu disse no começo, como uma figura criada por Deus, gerada do próprio Filho, imagem dele, sua noiva, sua esposa, sua cooperadora, que obviamente acha o seu lugar manifestando os atributos de Deus. Então ele fala que os atributos de Deus invisíveis, manifestos claramente na criação, porque nós temos um Deus com um propósito. O próprio propósito, o próprio desenvolvimento, quem já fez o curso Fundamentos, a gente teve essa aula do propósito de Deus. Bem, o que Deus está fazendo? Porque Ele criou tudo e não deixou o nada como sempre existiu. O que Ele quer com isso tudo? Aonde Ele quer chegar com isso tudo? Já parou para fazer essa pergunta? Por quê? Porque se Deus era eterno, sempre foi completo em si, não precisava de nada, a gente vai ler esse texto, porque Ele criou, e Ele podia se poupar de todo o sofrimento que a criação causa a Ele, e ficar eternamente a Trindade ali, se amando eternamente, sem nada mais a se preocupar, porque Deus decidiu fazer alguma coisa. Então Deus decide criar e tem um propósito. Então nós precisamos entender que o que Deus fez, desde o haja até a consumação, tem um propósito.
A gente vive na casa de 80 anos, muito bem, jogando para cima assim, né? Hoje a gente vive na casa de 80 anos. E, cara, se a gente olhar só para isso, a gente realmente vê que nossa vida não tem sentido. E é o que acontece com muita gente hoje. Mas quando eu vejo que esses meus 80 anos estão encaixados e bem posicionados em um plano que é desde a eternidade e para a eternidade, aí acha sentido. Então Deus está fazendo uma coisa, o seu propósito, está desenvolvendo o seu propósito. E a nossa caminhada vai se permear isso e descobrir, é isso que o Senhor está fazendo. Eu descobri algumas coisas tem 2 semanas atrás, que me fizeram entender um pouco mais sobre esse propósito, e eu fiquei muito feliz. Minha esposa está lá em cima, ela sabe. Cara, eu fiquei muito feliz. Porque algumas coisas eu já vinha permeando, e aí a coisa... Sabe quando você descobre o negócio? Você fala assim, cara, tem alguma coisa aqui, eu ainda não entendi muito bem, tem alguma coisa aqui rolando. E aí, você está tratando outro assunto, e a revelação vem, você entende aquilo ali. Eu me senti assim. Então a gente vai descobrindo o propósito de Deus, e de forma bem rudimentar, qual é o propósito, por que Deus está fazendo tudo, porque Ele precisa se revelar, porque aquilo que Ele é, precisa ser manifesto. Esse é o propósito, revelar quem Ele mesmo é, na figura do Cristo, e para isso toda uma criação, para que o veja, o admire e renda glória para quem Ele é. Então Deus cria tudo, e todas as coisas, e a história, como um plano de fundo, sabe? Como um panorama, para algo que Ele quer mostrar, e esse algo é seu Filho. Toda a criação, inclusive nós, acha o seu papel e o seu propósito quando ela se encaixa naquilo que vai ser mostrado. Por exemplo, nós temos aqui a banda, tem vários instrumentos aqui. Às vezes a gente até faz solo, mas a beleza está em quando todos estão perfeitamente arrumados, no seu devido lugar, e a presença do Senhor vem aqui nesse lugar. Esse é o negócio. Então toda a criação, ela tem o seu propósito, e ela está no seu lugar para que uma história seja contada. E essa história é a história de Deus, de como Deus ama, de quem Deus é, da manifestação da sua majestade. Então todo esse arcabouço, todo esse panorama, visa mostrar quem Deus é, através da majestade dEle. E aí nós entendemos os seus atributos. Então tem a ver com o que Deus está fazendo. Então Deus está sempre desenvolvendo o seu propósito e revelando fragmentos de si mesmo, revelando sua majestade. Interessante que quando você lê a Bíblia, é claro que o entendimento que Abraão tinha de quem Deus era míope em comparação ao entendimento que Paulo tinha. E muito do que nós compreendemos hoje, fruto do trabalho e dedicação de muitos homens ao longo desses 2000 anos, o próprio Paulo não tinha. Por quê? Porque há uma revelação progressiva de quem Deus é no desenvolvimento de seu propósito, na manifestação da sua majestade. Então tem a ver com a revelação, majestade tem a ver com a revelação dos atributos do Senhor. E Ele faz isso para capturar a nossa atenção. Eu queria muito que você atentasse para isso, tivesse atenção. Mas a relação hoje entre o tema majestade é atenção. Uma majestade que visa capturar a nossa atenção. E aí, sobre essa questão de os atributos de Deus são revelados na criação, eu queria ler um texto muito legal com vocês. Isaías 40, para o desespero do William. Ele me falou agora que ele estava usando o mesmo texto para preparar a mensagem dele. Significa que é um bom texto, William. Eu queria ler esse texto com vocês. Olha, eu descobri esse texto nesse livro aqui. Livro que posso dizer que mudou minha vida. Depois da Bíblia, foi o livro que eu mais li e mudou a minha vida realmente. Os atributos de Deus. Cada capítulo é um tapa na cara. Escrito há mais ou menos 50 anos atrás. Cara, quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei, não, esse não é o meu Deus. O Deus que eu conheço não é assim.
Olha, e ao longo do que ele vai mostrando, grandes homens recomendam esse livro, tiveram encontros com o Senhor e revelações de quem é o Senhor. E eu conheço, assim como outros irmãos que eu recomendei ler o livro, e a primeira coisa que fala é: cara, tá errado esse livro aí, não é possível, não é possível. E tem gente que entra em crise, cara. Primeiro, quando a gente tem um capítulo aqui que fala da soberania de Deus, rapaz, é difícil de engolir. Mas ele fala sobre os atributos do Senhor, e de uma forma assim que é inevitável a relação com as Escrituras, mas quebra uma imagem errada que nós temos de quem Deus é, nos surpreendemos com quem de fato Ele é, e isso vira força motriz para uma espiritualidade genuína. Porque às vezes a nossa espiritualidade é meio xoxa, porque nós entendemos pouco sobre o Senhor, que não há como contemplar essa majestade dEle e ficar meia boca, não dá. Então Ele, graças a Deus, porque Ele inspirou homens como Pink para trazer revelações claras. Então, cara, super te recomendo. Eu comprei por R$17 esse livro, Os Atributos de Deus, do A.W. Pink. Lê e depois me conta. E permaneça na igreja, não desista. É nesse nível. Então esse texto eu descobri nesse livro, e vai trazer um pouquinho, trazer de forma elementar, de forma física, um pouco dos atributos e da majestade do Senhor. Vocês estão prontos? Então vamos lá. Isaías capítulo 40. Eu queria que você pensasse, refletisse sobre o que a gente vai ler, e tentasse imaginar o que está rolando aqui, tá? Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? É isso mesmo que Isaías está falando aqui. Quem mediu os céus com o dedo? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo, lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Você está tendo noção do tamanho do nosso Deus? Da grandeza do nosso Deus? Está mentalizando isso? Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Versículo 17: as nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos do que nada. Aos olhos de um Deus tão grande e sublime como o nosso, é óbvio que toda a criação não tem valor e é ínfimo. Isso aqui é incrível. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? É por isso que não tem imagens aqui, porque não tem como representar o Senhor. A sua majestade é manifesta na criação. Nós olhamos para os montes, para a profundeza e a grandeza de um oceano, lugares aqui na terra que o homem não consegue chegar, e isso nos revela a grandeza do Senhor, muito mais do que uma imagem aqui nesse lugar. É por isso que nós, evangélicos, não temos imagens, porque elas não podem falar nada, muito pelo contrário, elas diminuem o tamanho do nosso Deus. Quando queremos comparar e olhar para Deus, nós olhamos para a sua criação, nós olhamos para a obra das suas mãos, e ali nós contemplamos a grandeza do Senhor, ainda que de forma reduzida, porque nem mesmo a sua grandeza cabe em tudo aquilo que Ele criou. E vamos continuar no texto. Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito em um molde, coberto de ouro e enfeitado em correntes de prata? Versículo 21. Acaso não ouviram, não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que Ele falou antes que o mundo existisse. Será que são tão ignorantes? Olha que lindo. Deus se assenta acima do círculo da terra. Tem algum terraplanista aqui? Cara, isso aqui foi Isaías que falou.
A não ser que você é terraplanista, Mateus? Ele me olhou com uma cara de assim, que heresia é essa? Cara, o homem descobriu que a Terra é redonda muito depois de Isaías escrever esse texto. Acredita nisso? Ele se assenta acima do círculo da Terra. Caramba. Para ele as pessoas lá, olha só, para ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Versículo 25. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Olha que lindo. Ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome. Cara, a gente precisa mergulhar nisso aqui. Olha só que legal. Fiz uma pesquisa rápida, tá? Eu não sou cientista. Tendo esse texto como referência, que ele ordena o exército de estrelas e faz sair uma após outras e chama cada uma pelo nome. Eu pesquisei um pouquinho sobre o universo observável. Vocês sabem que o ser humano não conseguiu ainda mapear todo o universo, né? Então a nossa tecnologia vai até um certo ponto, é o que a gente entende como universo observável. Se tratando desses limites, não o que Deus fez, mas o que o ser humano consegue observar com toda a tecnologia. Só para a gente ter noção do tamanho disso que Isaías está falando e o que é se contar as estrelas não. A velocidade, pensando em distância, né? O que nós temos de mais rápido considerado, nem chegamos lá, mas considerado, é a velocidade da luz. Todo mundo já sabe disso. E a velocidade da luz é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Significa que na velocidade da luz, andando 1 segundo, você percorre 300 mil quilômetros. Ok? Só para se ter noção. Do Brasil para os Estados Unidos é uma viagem de avião de 8 horas e meia. E a distância percorrida é de 7.300 quilômetros. Significa que se alguém viajasse na velocidade da luz daqui para os Estados Unidos, em 1 segundo, ele ia e voltaria 20 vezes. Beleza? Só para vocês saberem o que é a velocidade da luz. Está materializado, né, gente? Está claro o que é. Isso é a velocidade da luz. Em 1 segundo, dava para ir e voltar dos Estados Unidos 20 vezes. Essa é a velocidade da luz. Tá bom? E o ano-luz é a medida que eles usam bem. Se ficarmos andando nessa velocidade durante 1 ano, nós percorreríamos 9,5 trilhões de quilômetros. Percebe como o negócio está tomando números absurdos. 1 ano na velocidade da luz se anda 9,5 trilhões de quilômetros. Esse universo observável que eu falei, que o homem, até onde o homem consegue ver e medir, são 93 bilhões de anos-luz. Esse é o tamanho do que o homem consegue observar da criação de Deus. E pasmem vocês, isso tudo que ele consegue observar, quando ele chegou lá, não foi uma parede. Ele não encontrou um vazio, ele encontrou mais coisa que ele não tinha como enxergar. Esse 93 bilhões de anos-luz de distância, é um pouco do que Isaías está falando, que o homem hoje consegue enxergar. Esse é o tamanho do que Isaías está descrevendo sobre obras das mãos de Deus que falam sobre quem Ele é. Aí Paulo fala, seus atributos são visíveis na criação. É claro que vai estar, uai. E se nós enxergamos um Deus pequeno, se Deus é pequeno aos nossos olhos, é porque não estamos olhando na direção certa. Se a nossa espiritualidade e a nossa vida cristã é míope, é sem graça, é porque nós não estamos olhando na direção certa. E a majestade do Senhor é aquilo que vai capturar a nossa atenção e olhar para a direção correta, que é a direção de quem Ele é. Voltando às estrelas, essa que Ele ordena e faz sair uma após outra e chama cada uma pelo nome. Nossa galáxia, Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. 200 a 400 bilhões de estrelas, a nossa Via Láctea. É estimado que tem centenas de bilhões de galáxias no universo.
com uma existência mais ou menos de 10 sextilhões de estrelas. Você já ouviu essa grandeza? Sextilhões. Só se aplica para o que Deus faz, cara. Não se aplica para mais nada. São números que, para a nossa realidade, eles não dizem nada, mas precisa de muito número para dizer, para trazer de forma matemática e física a grandeza do nosso Deus. E aí Isaías está falando, essas 10 sextilhões de estrelas, ele conta cada uma delas, ele chama cada uma delas pelo nome, meus irmãos. Essa é a majestade do Senhor, pelo amor de Deus. Que isso? Como não, irmãos? Como não? Isso é majestade. É isso que é majestade, irmãos. Continuando o texto, por causa do seu grandeur. Olha só que loucura. O texto parou aqui em Deus chamando cada uma pelo nome, ordenando e chamando pelo nome. E Isaías continua. Feito esse parênteses, Isaías continua. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar das 10 sextilhões de estrelas. Versículo 28, você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as suas forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Aí o salmista, no capítulo 8, versículo 3 a 4, olha só. Quando eu olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, a consequência lógica, eu pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Não tem como olhar para essa grandeza, esse assombro, e não perguntar: meu Deus, por que você se atenta para mim? Por que você promete que quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, você me vê? Por que você, com tamanha majestade, quando eu fecho os meus olhos com lágrimas e falo: Pai, você já sabe, por que você se preocupa em me sondar e me conhecer desde o íntimo? Porque você acompanhou a formação ainda no ventre da minha mãe, eu tão pequeno, mortal, e você tão grande. Quem é o homem? Uau! Meditar na majestade de Deus nos traz automático senso da nossa própria condição. Cara, nós olhamos para qualquer atributo do Senhor, aqui nós vemos um atributo, um fragmento de um atributo, que é a grandeza de Deus. Agora, imagina transcrever, experimentar a santidade de Deus a tal modo, o quanto isso nos afetaria. O quanto isso mudaria o nosso ânimo dobre. Revelar a majestade de Deus é o princípio do Evangelho, porque o Evangelho começa primeiro falando de um Deus. É a boa notícia de que há um Deus, não qualquer Deus, mas esse Deus. O Evangelho precisa começar com a majestade do Senhor. Por consequência, ele vai trazer a nossa condição, que é distante do Senhor, e por consequência, logo ele vai falar sobre o que Deus fez por nós. Então o Evangelho, a mensagem do Evangelho é um compilado de majestade, pecado e graça. Eu nunca pensei que a majestade do Senhor tivesse tanta relação com aquilo que nós precisamos entender. Eu nunca pensei nisso. Sabe? E por que nós nos privamos da majestade do Senhor? Porque nós não nos importamos com isso. É exatamente por isso que o ser humano está distante do Senhor. E aí o que acontece? Gente, é óbvio. Imagina, o próprio salmista: quando eu contemplo, eu penso em quem eu sou. Se eu não contemplo a majestade do Senhor, eu vou achar que sou qualquer outra coisa. Eu vou achar que a existência é
como diz lá no trabalho, trabalhar e pagar boleto. Ter uma boa família e é isso aí, cara. Sabe? E a gente vive assim, gente. Pensando em coisas efêmeras. Por quê? Porque nós perdemos o assombro de quem Deus é. E aí já não faz muito sentido. E aí a gente faz as coisas sem propósito. Sabe? Porque o propósito é descobrir essas grandezas do Senhor. E o mundo oferece, cara. O mundo está aí, a gente vê, para dar vários propósitos. O mundo tira Deus de referência, né? O mundo está aí para isso. O sistema do mundo, ele está para tirar Deus de referência e colocar qualquer outra coisa que responda a isso, né? Eu tenho um livro muito bom que eu não trouxe aqui, do Tony Henke, um livro recente até, chama A Guerra dos Espetáculos. Fala exatamente isso, quanto tudo na nossa cultura é construído para tirar a nossa atenção do maior espetáculo que a criação já viu, que é Deus crucificado por amor. Esse é o maior espetáculo. Mas o mundo está aí para tirar a nossa atenção, roubar. E aí por isso que a gente se sente vazio. Sabe? Por isso que a nossa vida fica meio devagar. E a gente fica meio, cara, estou fazendo algumas coisas aqui, mas não queria estar fazendo. Minha esposa sabe quanto eu me sinto assim às vezes, cara. E não tem jeito. Geralmente quando eu estou num ritmo muito intenso de fazer qualquer coisa, eu caio nesse buraco de ficar, cara, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu não estou fazendo o que eu queria? E aí começa a vir na minha cabeça várias sugestões do que eu deveria querer, que lá no fundo eu sei que não é. Lá no fundo, eu sei que o que está me faltando é um tempo de qualidade com o meu Senhor. Eu sei que o que está me faltando é aquele domingo, 7 horas da manhã, que eu levanto, eu pego a minha Bíblia, eu boto uma canção para tocar, eu oro e o Senhor me revela coisas na palavra dEle que eu não tinha visto. E isso é que me enche. A majestade dEle revelada a mim. E isso me deixa assombrado. Eu lembro de quando eu descobri esse texto, eu fiquei como uma criança, cara. Eu falei, meu Deus, como Deus é. E é isso, irmãos. A vida cristã é isso. Então, se a gente perder o nosso Senhor de vista, a gente vai olhar para coisas que são muito efêmeras, que não nos preenchem. E aí a gente vai viver correndo atrás delas. Coisa após coisa dessa vida, boa ou má, mas achando que elas vão ocupar um lugar que tamanha majestade de Deus que deveria de estar ocupando, e nós somos criados com esse buraco, que é exatamente dessa forma gigantesca de Deus, por isso nada mais preenche esse buraco. E o homem vai gastar a sua vida correndo atrás disso. O homem só encontra satisfação na descoberta de quem Deus é, através da revelação da sua majestade. Então, como deve ser? Então, o que Deus pensa sobre isso? Estou falando aqui sobre o que nós enfrentamos. Eu estou nesse balaio, claro. E eu sinto Deus chamando a gente para um tempo diferente, sabe? Para um tempo onde a gente descobre o Senhor. Aonde a gente descortina o Senhor. Sabe, Deus está chamando você, irmão, para um tempo de descobrir grandezas do Senhor que não foi revelada a ninguém. Esse é o convite. Então, como que isso funciona? Como que deveria de ser? E eu queria ler com você um texto de Apocalipse. Como Deus pensa. Lá no final dessa história, desse propósito, no final não, ainda falta muita coisa para acontecer, mas em um determinado momento João tem um vislumbre de como que Deus pensa sobre isso, de como que a sua majestade deve ser observada. Eu queria ler esse texto com você. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Você abre aí, deixa eu tomar um pouco de água. Apocalipse 4, 6. João olhando o que está acontecendo no céu. E João, o mais doido é João tentando descrever aquilo que está acontecendo no céu. Eu imagino a frustração de João e Ezequiel também,
olhando aquilo lá e tentando descrever. Eu imagino a frustração dele. Imagina, cara. Tentando descrever o que estava rolando lá. Diante do trono havia algo como um mar de vidro. É o melhor que ele pode exprimir para a gente do que ele estava vendo. Algo parecido com um mar de vidro. Não sabemos o que é isso. Cara, mas lembra os elementos da majestade? Um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um cobertos de olhos na frente e atrás. Cara, vocês têm que mentalizar isso aqui, gente, comigo. Pelo amor de Deus, por mais difícil que seja, tenta mentalizar aí. 4 seres cobertos de olhos, num mar de vidro. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Olha que loucura. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Pensa aí, gente. Pensa aí, que isso é muito doido. Seres vivos ao redor do Senhor. 4 seres vivos. 6 asas. Tem um outro texto que fala, acho que é o texto de Ezequiel, que fala que abaixo de cada asa tinha uma mão, e suas pernas eram retas como de cervo, e eles ficavam flutuando. Ezequiel fala que ao redor deles tinham outros círculos cheios de olhos também. E aí, são os seres mais próximos de Deus, ok? Seres que estão mais próximos do trono ali, eternamente em volta do Senhor. Não lhe parece óbvio que esses seres precisariam de muitos olhos? Diante do que nós estamos refletindo sobre a majestade do Senhor, cara, precisa de muitos olhos para observar tudo que Deus é. 4 seres cobertos de olhos, porque eles são criados para observar o Senhor. Muitos olhos, olhar cada pedacinho de Deus ao redor do Senhor, eternamente fazendo isso. Muitos olhos para ver em detalhe e se surpreender com a majestade. Olha só o que eles declaram: estão olhando para o Senhor com muitos olhos ao redor dele, eternamente. Eles não podem ter nenhuma outra reação a dizer: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nós cantamos essa canção aqui, mas nós sabemos muito pouco. Agora você imagina alguém que está eternamente cheio de olhos só para contemplar o Senhor, e não revelado na sua criação, só Ele no seu trono. Alguém que olha Deus de diversas perspectivas e revelam: santo, santo é o Senhor. Por isso que eles têm autoridade para dizer: santo é aquele que era, que é e que há de vir. Porque eles podem falar isso? Porque eles estão vendo quem Deus é. Nós só podemos dizer: santo, santo é o Senhor dos exércitos, a partir de um lugar que nós contemplamos quem Deus é. Se nós não descobrimos a majestade do Senhor, a canção que cantamos, santo, é vazia, porque nós não temos autoridade, nós não experimentamos quem Deus era, quem Deus é e quem Ele há de ser. Então nós precisamos de muitos olhos para olhar para o Senhor, precisamos de toda uma eternidade para descobrir quem Ele é. E essa é a graça do cristianismo. Se alguém te falou que o legal era ser salvo, não! O legal, ser salvo, é só um trampolim para isso. Mas o legal de ser chamado, de ser comprado, de ser santo, de ser justificado, o legal de vencer os pecados e os desafios que a vida nos impõe, é essa promessa, irmãos. Muitos olhos para se surpreender com a majestade do Senhor declaram quem Deus é a partir do que vem. E ele só pode dizer:
o que eu estou vendo, o que Deus está manifestando ser, é maravilhoso, é santo. E aí eu fico imaginando o que seria desses seres, se em algum momento Deus fosse tirado do meio deles. Imagina, seres com muitos olhos feitos para contemplar o Senhor, e Deus de alguma forma é tirado. Para onde eles vão olhar, irmãos? Imagina o vazio que vai preencher esses seres. Essa é a condição do homem, irmãos. O pecado fez isso, o pecado tirou Deus de vista do ser humano. Por quê? O homem foi criado com um propósito parecido, não nessa dinâmica, mas de uma dinâmica mais profunda, de uma dinâmica mais relacional, de uma dinâmica mais íntima, conhecer atributos do Senhor, através da relação. O William falou aqui sobre Gênesis, quanto o homem estava próximo do Senhor, e essa era a ideia, que o homem se relacionasse com Deus. Esse é o propósito, que ele descubra atributos do Senhor, que até esses seres não estão vendo, mas que ele descubra atributos do Senhor, e revele isso. Os seres viventes, para onde olhariam se Deus fosse tirado? Então o homem perdeu de vista. Essa é a grande perda que o pecado nos traz. Paulo vai falar isso em Romanos 3, todos pecaram e perderam a glória de Deus. Isso é um pouco da glória de Deus, porque a glória de Deus, a majestade de Deus foi tirada de vista do ser humano, e por isso que o ser humano só olha para qualquer outro lugar, porque o pecado tirou Deus de vista. Mas o legal de ser salvo e do que Cristo fez por nós é que nós nascemos de novo, nascemos com olhos espirituais para olhar e descobrir quem Deus é. Então nós precisamos deixar que a beleza do Senhor e sua majestade nos cative através da revelação dos seus atributos. E aí, meu irmão, é que a nossa vida vai fazer sentido. Como, obviamente, olhando para esses seres, a vida deles só faz sentido dentro dessa realidade, onde estão ao redor do Senhor. Foram criados com olhos para isso. Olha só que interessante, ainda sobre o texto, no versículo 9. Cada vez que os seres vivos dão glória, cada vez que eles olham e declaram quem Deus é, dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para sempre, os anciãos se prostram e adoram ao que está sentado no trono. Olha só que legal. Então, pensa no que está acontecendo aqui. Você tem os seres mais próximos do Senhor. Você já viu aquelas imagens dos testemunhos de Jeová que tentam retratar isso aqui? Aqueles livros, né, que tem as imagens, aí tem lá o trono e tem os 4 seres, e ao redor está lá os 24 anciãos. Então você vai vendo criaturas cada vez mais distantes do Senhor. As mais próximas são esses 4 seres viventes que nós falamos, e logo em seguida vem esses 24 anciãos. Olha só que legal, cada vez que os seres vivos dão glória, os 24 anciãos se prostram. Olha que interessante. O que eles estão vendo, que eles foram criados para ver, faz eles exultarem. Isso que é exultar. Exultar e declarar quem Deus é. E à medida que eles declaram quem Deus é, o que eles estão vendo, eles destravam a adoração dos 24 anciãos. Aquilo que eles estão vendo e que eles declaram o que estão vendo, destrava a adoração dos outros seres mais longe do Senhor. O homem foi criado com o mesmíssimo propósito. Como eu disse, à medida que ele se relaciona e ele descobre quem Deus é, ele precisa declarar para a criação quem Deus é, e isso vai ser o gatilho para a adoração de toda a criação. Nós, irmãos, somos criados para olhar ao Senhor, e o que nós observamos, nós declaramos, e isso faz toda a adoração da terra ir para Ele. Esse é o nosso papel. Por isso que acho que Provérbios vai dizer que os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele deu aos homens. Para quê? Para fazermos o que com a terra? Para fazermos o que com essa criação? Juntar toda a adoração e levar para Deus. Esse foi o pecado de Lúcifer. O papel dele, de seus anjos, antes da queda era esse: sob determinado domínio, juntar toda a adoração e levar para Deus.
e ele quis adoração para si mesmo. Mas nós, a igreja do Senhor, nós só temos olhos para Ele. Então nós vivemos a nossa vida, dedicamos a nossa vida a olhar o Senhor, declarar para a criação, manifestar o que estamos vendo e provocar a adoração para Ele, destravar a adoração para o nosso Senhor. O homem foi criado para contemplar a majestade do Senhor, declarar o que vê para a criação e destravar toda a adoração para Deus. A criação está tão distante do Senhor, tão distante, se lembra? Trono, 4 seres viventes, 24 anciãos, a mesma dinâmica, Deus, nós e uma criação muito mais distante. Então, por isso, que para que esse objetivo fosse atingido, Deus fez de nós sua própria imagem, para falar de forma mais clara para a criação quem Ele é. Então precisou que esses seres, que vão falar para alguém muito distante, tivesse a própria imagem daquilo que vislumbram. E aí Paulo vai descrever, nessa nova criatura que nós somos, nós vislumbramos quem o Senhor é, nós vislumbramos mais do que seus atributos, nós vislumbramos seu caráter, e nos tornamos a imagem, nos tornamos aquilo que vemos. Uau! Percebe o nosso propósito relacionado à majestade do Senhor? Caramba, teve que ter a própria imagem para que a criação contemplasse. E aí, meus irmãos, eu queria que você refletisse, eu queria que você, se puder, feche seus olhos nesse momento, curve sua cabeça, vamos orar um pouco, mas antes, eu queria que você refletisse sobre, cara, diante de tamanho chamado, o que a gente tem feito com isso tudo? O que a gente tem feito com aquilo que Ele tem nos dado? Como nós temos sido fiéis àquilo que Ele tem nos dado? Temos vivido uma vida de contemplação? Reflita sobre isso. Eu te convido a refletir sobre isso. Temos deixado a majestade do Senhor nos encantar, por assim dizer? Temos permitido que quem Deus é nos assombre? Temos permitido, irmãos, meditar sobre um atributo do Senhor e deixar aquilo nos perturbar, por assim dizer, deixar aquilo ficar na nossa cabeça, pensar, refletir. Eu sempre dou esse conselho: quando algo do Senhor não fica claro, mergulha, vai lá, não desiste, deixa aquilo criar raiz em você, reflita sobre isso. Nós temos feito isso, irmãos, diante de tamanho chamado, nós temos sido fiéis ao Senhor? Reflita sobre isso. E precisamos nos arrepender. Cara, precisamos nos arrepender como igreja. Precisamos nos arrepender por ter saído desse lugar. Precisamos nos arrepender de permitir que coisas efêmeras capturem a nossa atenção. Precisamos nos arrepender de achar que as coisas que esse mundo pode oferecer vão nos causar a sensação que só a presença de Deus pode nos causar. Nós cantamos uma canção aqui: eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei, o mundo não pode me dar. Como essa canção me toca, irmãos? Como isso me toca? Porque o que nós encontramos no Senhor, o mundo não pode nos dar. Então nós oramos nessa noite, ore para Ele, fala: Espírito Santo, me convença disso, me convença que nada pode preencher o teu lugar, me convença que nada pode se comparar à tua majestade, ao teu esplendor, Senhor.
não me deixa ficar satisfeito, não me deixa ser feliz, que não seja olhando para o Senhor. Queremos nos arrepender. Por favor, continue de olhos fechados e refletindo sobre isso. Eu penso naturalmente no texto de Pedro num mar revolto, num barco, olhando para um mar revolto, desesperado, pensando no que vai acontecer. Sua atenção em todo lugar, em todo desesperador que é o mar revolto, sua atenção estava lá. Cara, mas imagina Pedro olhando para um mar revolto, escuro, tudo preto, o barco quase afundando, porque é isso que descreve o texto. Imagina o desespero daquele cara. E no meio disso tudo, no meio disso, ele vê Jesus, ele vê um homem andando sobre as águas. Irmãos, é um homem andando no meio de uma tempestade. É desnecessário dizer que isso é majestoso. É desnecessário dizer que isso é extraordinário, que isso é assombroso. E Pedro observa Jesus, cara, e tamanha confiança que ele tinha no Senhor, que ele fala: é você, então manda que eu vá. E Jesus manda ele ir. Caramba. E ele começa a andar sobre as águas. Mas olha, o que é mais doido disso e mais inacreditável para quem olha de fora, se nós não fôssemos como Pedro? O mais inacreditável é que depois de ver esse homem extraordinário andando sobre as águas, no meio de uma tempestade, esse homem chama ele vai, ele anda sobre as águas, gente. Ele está andando nas águas, mas a Bíblia diz que a atenção dele é roubada por algo que é comum, porque tempestades são comuns, mas um homem andando no meio delas é extraordinário. Então agora nós temos Pedro tirando a sua atenção daquilo que é majestoso e extraordinário, caminhando em direção a isso. Sua atenção é roubada pelo que é comum e vulgar. Te parece similar a essa situação? Te parece que você já viu isso em algum lugar? De alguém com um Deus majestoso diante de ti, de si mesmo, permitir que a sua atenção fosse roubada por qualquer outra coisa ordinária. Te parece familiar esse cenário? E, é óbvio, começa a afundar. Deus de vista, perde a majestade do Senhor de vista. O resultado não pode ser outro, começa a afundar. Então eu posso dizer categoricamente: se você se sente afundando, irmãos, você está perdendo Deus de vista. Você está olhando para aquilo que é ordinário. Experimente olhar para a majestade do Senhor, para o tamanho do Deus que nós declaramos nessa noite. Experimente encher-se de olhos espirituais para contemplar a beleza e a majestade do Senhor. E eu tenho certeza que você não vai afundar, irmãos. Eu tenho certeza que uma grande tempestade vai parecer para você um nada, porque você tem algo majestoso diante de si. Um homem andando, caminhando sobre elas, e o mais legal de tudo, te chamando para ir junto. Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa
Santa majestade, Santa majestade, Santa. Vamos declarar a majestade do Senhor. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Vamos. Deixa o fogo descer, Vamos. deixa o vento soprar, Deixa a tua glória cair em cima de nós, Senhor. Deixa a tua majestade ser revelada para nós, Senhor. Deixa a tua majestade ser revelada para nós, Senhor. Livra-nos da miopia, Senhor, mas abre os nossos olhos espirituais para vermos a tua glória e majestade, Senhor. Captura a nossa atenção. Vamos, irmãos, vamos clamar a Ele. Vamos, vamos, majestade santa. Santa majestade, Santa majestade, Santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Majestade, Santa. Eu queria. Santa majestade. Nesse momento, irmãos, eu queria te fazer um convite. Isso é um apelo. Um apelo a nos arrepender. Se você se acha nesse lugar, irmãos, Deus ele sempre nos pede um sinal, uma manifestação, porque Ele é assim. Aquilo que Ele é, aquilo que Ele sente, Ele manifesta, Ele nunca está calado. Então Ele pede de nós. Eu queria te convidar, mostre para Ele. Se você se sente nesse lugar, se você sente a sua atenção roubada por qualquer outra coisa efêmera e acha que poderia estar olhando para lugares melhores, e acha que poderia estar depositando a sua atenção na majestade do Senhor, fique de pé e vamos declarar isso para Ele. Vamos orar: Senhor, eu sou esse, mas muda a minha visão, tira a minha miopia. Ora para Ele, irmãos, tira essa miopia, não me permita viver sem contemplar e descobrir os teus atributos, Senhor, sem descobrir quem você é. Ora isso para Ele, irmão.